Eu e meu eterno amor e ódio pelo meu próprio café. Meu nome é Nathalie Neri, aqui a gente cria vida com intenção e autonomia através da reflexão, da autocrítica, do desenvolvimento pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre por que a gente tem que parar de aprender coisas novas, ou pelo menos alguns de nós que estão um pouco perdidos no meio do processo. Contar um pouco da minha história, como sempre, pra, posicionar a gente contextualmente. Gostaria muito de ouvir também seus relatos no fim dessa conversa, pra ver se eu tô sozinha nessa, se a gente se identifica de alguma forma. Pega o seu cafezinho, porque a conversa é aqui, ó, bem simples entre a gente. Uma realidade permanente na minha vida, ou pelo menos bastante recorrente desde que eu era criança e adolescente, é que ou eu sei pouca coisa de muita coisa, ou o que eu sei muito geralmente demora o triplo, o dobro do tempo pra eu aprender em comparação a qualquer outra pessoa no mesmo processo. Isso acaba refletindo em várias coisas, não só na minha graduação, como vocês sabem, que eu demorei quase 8 anos pra me formar. Enfim, me formei, desculpa, como esse foi um fantasma durante muitos anos na minha vida, ele vai continuar sendo citado nesse canal, repetidamente, porque eu tô tirando várias reflexões sobre esse meu processo inteiro, mas isso reflete não só no meu processo de demora pra me formar, mas em todos os livros que eu leio pela metade, em todos os cursos que eu não busco uma especialização e que eu não desenvolvo um conhecimento, em que eu paro em algum limite em que eu consigo fazer, mas não faço ainda com perfeição, não desenvolvo com perfeição, enfim. Eu sempre tô nesse meio termo entre saber muitas coisas, mas não dominá-las completamente, ou as que eu domino sempre demorar muito tempo pra fazer isso acontecer, porque enquanto eu estou nos processos de especialização, eu tô procurando outras coisas pra fazer que depois eu vou largar pela metade. Se você se identifica com o que eu tô falando, se você quer saber se você se identifica, se você é uma dessas pessoas, talvez você tenha uma lista de coisas que você iniciou e não conseguiu concluir. E aí podem ser séries, podem ser livros também, podem ser cursos, podem ser línguas, podem ser artesanatos que estão escorados em algum ponto da sua casa. Não porque você perdeu o interesse, essa é a diferença, Não é falta de interesse, mas porque você é uma pessoa que busca sempre estar fazendo coisas novas e motivando, estimulando o seu cérebro e seu corpo. Então por isso as coisas tendem a ficar pela metade, porque você tende a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E o que na nossa sociedade atual seria talvez uma qualidade, que é a multitarefas, você fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é tão qualidade quando você percebe que você não consegue fazer nenhuma delas com verdade, comprometimento de fato, sabe? Você pode fazer todas mais ou menos, e isso é mais valorizado às vezes do que fazer uma bem feita, por mais que algumas pessoas digam que não, no lugar que a gente vive, nos espaços em que a gente circula, no trabalho, na escola, os professores não querem que você seja o melhor naquela matéria, mas você precisa ser bom em todas as matérias, e se você é ruim em alguma, mas muito bom em outra, não vai ser o suficiente pra você passar de ano, você vai ter que repetir e fazer de novo, seu ano ou na faculdade ou no ensino médio. Então, por mais que as pessoas digam que elas querem aprofundamento, especialidade, no fim do dia a gente é estimulado a aprender muito pouco de muito, sempre quantidade, não qualidade. E porque eu percebi que a demora na formação, mesmo com todos os problemas e questões que eu já contei pra vocês em vídeos passados aqui no canal, também não era um acontecimento individual, ele era recorrente em outras áreas da minha vida. Em várias outras áreas, em várias outras escolhas, desejos, iniciativas que eu tinha, eu sempre deixava coisas pela metade ou demorava muito pra fazer elas. Então existe um padrão aí que não é só contextual, não é de conjuntura, não é sobre o que está acontecendo ao meu redor naquele momento, mas vem me perseguindo ao longo da vida, E já tô aqui com os meus 26 anos com os mesmos padrões de comportamento que não mudam. Quando eu era adolescente, eu queria ser artista de circo. No meio do ensino médio, eu comecei a fazer todas as aulas de circo disponíveis na minha cidade naquela época, o que surpreendentemente eram várias, todas eram gratuitas. E eu cheguei num ponto da minha vida em que eu queria fugir com o circo, e eu tava querendo abandonar o ensino médio para fugir com o circo. Ainda bem que nenhum circo me aceitou na época, até porque eu não era tão boa de fato, mas enfim, eu sentia muita paixão, muito amor pelo circo enquanto uma atividade física, artística. E o que acontece é que 26 anos depois, não 26 anos porque eu não comecei a fazer circo com 0 anos, mas sei lá, 10 anos depois, eu ainda penso, nossa, eu preciso voltar pro circo, como se fosse uma coisa que eu tivesse deixado de fazer ontem e eu precisasse voltar. Não, querida, já se passaram 10 anos e você ainda não voltou de fato a fazer circo como você sempre sonhou. Ainda irei. Talvez a noção de tempo na minha existência seja um pouco distorcida, e 10 anos é como se fosse ontem. Tipo, eu parei de ler aquele livro há 10 anos atrás, mas é porque eu ainda vou terminar. Não, você desistiu. Não, 10 anos, gente, ainda dá tempo de recuperar. Durante a graduação, eu comecei a fazer o canal e de repente eu não conseguia
conseguia mais me focar na graduação pra fazer o canal, e durante o canal e a entrega do TCC eu descobri a aromaterapia e depois eu comecei a fazer cursos e cursos de aromaterapia, no meio de outros vários cursos que eu devia estar fazendo, né, ou estudando por conta da graduação. Então eu fiz vários cursos de especialização em aromaterapia, hoje em dia eu sou uma aromaterapeuta, e no meio da aromaterapia eu descobri que eu tinha que aprender a fazer sabão, então eu comecei a fazer cursos de sabão, 3 cursos de sabão até ir pra Salvador pra fazer um curso de sabão com a Mona Soares de Saboaria. Inclusive sigam a Mona no Instagram, porque foi com ela que eu de fato aprendi a fazer sabão em casa. E eu achei mágico, sei lá, eu realizei meu grande sonho que eu desenvolvi. Do sabão eu voltei para uma terapia, da aromaterapia eu voltei para a graduação, da graduação eu voltei pro canal. E assim eu vou me envolvendo com as coisas em ciclos, assim eu vou tendo fases de aprofundamento e aprendizado que são muito distantes e esporádicas uma das outras, né? O Jonas é um exemplo claro de uma pessoa que tem uma linearidade muito grande para aprender. Ele começa um projeto aqui, ele vai até o fim, ele acaba, ele começa outro. Aí ele vai até o fim, ele acaba, ele começa outro. Eu acho que com a gente que age dessa outra forma, existem ciclos. Você tá num projeto grande, aí você tem outros, depois você volta pro grande, aí você volta pros outros, você volta pro grande, você volta pros outros. Talvez seja uma forma de não cansar, né, a nossa mente, o nosso foco. Eu não sou a pessoa do hiperfoco, que eu me concentro e faço. Isso é um problema, porque muitas pessoas interpretam isso como procrastinação ou falta de interesse. Quantas vezes já não olharam pra minha cara e disseram: você só quer fazer aromaterapia, buscar outros cursos, aprender a fazer sabão, isso, porque você não tá preocupada em terminar a sua faculdade. Ou você só tá procurando isso ou aquilo pra fazer porque você não tá interessada realmente em desenvolver essa habilidade. Se você tivesse, você já teria terminado. E eu escuto isso no meu coração e eu falo: jamais, não é sobre isso, eu quero fazer. Mas às vezes a minha mente e meu corpo precisa de outro tipo de estímulo. Então as pessoas geralmente interpretam esse tipo de lidar com conhecimento, ciclos, vida e aprendizado como uma falta de interesse e a imposição de obstáculos aleatórios, como novos cursos e novas coisas para você colocar a sua emoção e sua energia, para que você se afaste desse seu grande objetivo, que segundo eles geralmente tem mais importância, mas também, né, tem mais entraves e questões que talvez te machuquem, te mobilizam, e por isso você está em estado de negacionismo e tá procurando novas coisas para fazer porque você não tem foco. Talvez a falta de foco de fato seja uma constante, né, nesse tipo de personalidade, como a minha, como de algumas pessoas que eu já observei, e provavelmente como a sua que está me assistindo até agora, porque se você está assistindo, provavelmente você tem alguma identificação com este conteúdo. Mas não é só isso, e aqui eu falo em nossa defesa talvez, mas também coloco aqui os problemas desse tipo de comportamento, né, que é um comportamento que na maior parte das vezes afeta não só a nossa vida, mas de várias outras pessoas que contam com a gente nesses processos, e a gente acaba debandando no meio. E o que eu sinto todas as vezes que eu me percebo nesse ciclo de absorvendo conhecimentos e coisas ao mesmo tempo, querendo ler sobre livros e áreas completamente diferentes ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tô lendo um livro sobre espiritualidade, eu tô lendo um livro sobre ambientalismo e sobre questões raciais, sabe? Parecem coisas muito distantes, mas ao mesmo tempo são muito próximas pra mim, e elas simbolizam uma ânsia muito grande, uma necessidade muito grande de buscar conhecimento, de desenvolver arcabouço, bagagem, conhecimento na vida. Eu sempre me achei uma pessoa muito simples e muito... eu não gosto dessa palavra. No mau sentido, eu usava essa palavra, né? Eu me achava muito ordinária, porque, né, eu achava que todos nós tínhamos que ser extraordinários. Eu me achava ordinária porque eu vivi uma vida cheia de medos, com poucas experiências no interior, dentro de um ambiente cristão absolutamente controlado. Eu comecei a entender que eu precisava viver, que eu precisava ter conhecimento, que eu precisava ter experiências. Mas ainda assim, eu sempre tive muita questão cristã comigo, então eu nunca me joguei na vida, no mundo, pra viver a loucura e ser eufórica. Esse nunca foi a minha concepção de conhecimento e experiência. Sempre foi aprender, graças a Deus, meu pai me criou nesse sentido, e eu fiquei fora de qualquer tipo de risco com drogas, álcool, estar de madrugada na rua. Eu sempre tive muito medo desse tipo de coisa, não julgo quem não tem, inclusive acho que vocês são personagens principais de alguma série ou filme, porque eu com certeza fiquei bem coadjuvante ao longo de toda a minha adolescência, protegendo a minha sanidade física e emocional, coisa pra terapia, não pra vídeo. Pra mim a noção de experiência, existência, vida acontecendo sempre esteve ligada a necessidade de conhecer o novo, de me conectar com coisas que eu não conheço, de fazer conexões com coisas completamente distantes uma da outra. Talvez se você é uma pessoa que gosta ou que tem o sonho de viajar, você entenda exatamente o que eu tô falando. Ou se você lê muitos livros, né? Por que você lê tantos livros? Por que você quer tanto ir pra muitas baladas e beijar muitas bocas e ver muitas paixões? Às vezes o que me move é conhecer coisas novas. Isso soa pra muitas pessoas ao meu redor como uma displicência e falta de interesse com as coisas velhas que eu já conheci, quando
na verdade não. É só um constante me movimentar pra garantir que as minhas experiências sejam verdadeiramente apaixonadas. Ou no fim, gente, a gente é tudo um bando de sem foco. Não nos falta foco, de fato a gente é displicente, de fato a gente não se dedica de fato nas coisas porque a gente tem preguiça. Eu acho que não. Mas isso não me faz pensar que às vezes a gente tem que parar um pouco de querer aprender coisas novas e se aprofundar. Quando a gente percebe que está mais prejudicando do que ajudando, a gente tem que, né, como diria Tia Má, tirar o sapatinho e botar o pé no chão. E meu caso, nesse meu caso, tirar o sapatinho é entender que eu tenho que parar de aprender coisas novas pelo menos por um momento, até eu me dedicar de fato e fechar os ciclos que eu preciso fechar. Eu entrei no inglês em 2014, porque eu odiava. Antes eu já tinha tentado começar a fazer francês, espanhol. Não sei nada de espanhol, nem me lembro mais, mas às vezes a gente assiste RBD, uma novela mexicana aí. Mas inglês, eu odiava inglês. Em 2014 eu comecei a fazer curso de inglês e eu pensava, nossa, com 25 anos. E eu, naquela época, eu me achava mais velha. Eu tinha 20 anos quando eu comecei meu inglês. Eu era um bebê, gente. Ter conseguido chegar no avançado, eu vou já tá com um inglês muito incrível. Quando eu aprendi a gostar do inglês, né? Eu ainda tô no intermediário avançado, felizmente, porque a cultura inglesa maravilhosa permite que a gente apareça um semestre e suma no outro sem demais riscos, além de você estar prejudicando, né? No caso, a sua formação, né? Eu parei em alguns anos por falta de grana também, por correria na faculdade, concursos e tal. Existem essas coisas que precisam ser resolvidas na minha vida agora. Eu preciso terminar o meu curso de inglês, porque eu cansei de estar no meio termo entre uma pessoa que sabe falar, que sabe entender, mas ainda tem alguns limites na comunicação que precisam ser sanados, ou com uma prática, né, constante de uma viagem ou intercâmbio que não vai estar rolando agora, ou terminando o meu curso de formação em língua inglesa e começando a falar inglês de pá. Terminar a graduação me abriu os olhos e me falou, talvez o que tenha me faltado ao longo desses anos tenha sido organização. Então não foi falta de interesse, não foi falta de paixão pelas coisas que eu estava vivendo, talvez foi sim falta de organização. Entender que eu poderia finalizar um processo hoje, por mais que ele fosse talvez enfadonho, ficar só nele, desejando aprender todas as outras coisas que o mundo nos oferece, teria tornado o processo muito menos exaustivo no final, como foi da minha graduação, né? E eu acho também que às vezes essa necessidade da gente aprender mais e fazer mais e muita coisa ao mesmo tempo tem muito a ver com a nossa relação com a internet e com acesso ao conhecimento, né? O que a gente mais tem é conhecimento disponível ao nosso redor, de qualidade e sem qualidade. Eu tenho dois movimentos. O primeiro movimento é procurar algum curso online. Então tem as plataformas, tem a Udemy, tem a Hotmart. Ou eu busco livros. Eu geralmente jogo o título do livro, ou eu vou na estante virtual e acho que é um grande sebo online gigantesco que é maravilhoso, e acho algum livro sobre o tema. Ou eu acho basicamente no YouTube, gente. Nesses dias, né, eu passei umas 2 semanas consumindo conteúdo sobre kombucha por noites a fio, e no fim eu me tornei uma kombucheira, que eu já gostava muito, mas gastava R$18 em 500 ml, então não tava dando muito certo, tava ficando bem caro. E eu achei a Rose Maia, sigam o canal dela, sigam ela no Instagram, e eu consumi e assisti basicamente todos os vídeos dela, e hoje eu entendo basicamente tudo, mentira, não basicamente tudo, eu entendo tudo que a Rose Maia passou pra gente. Eu consegui, neste caso, começar e terminar ele. Eu não parei na metade do kombucha, eu não virei uma meia kombucheira, eu já consigo produzir em casa, então eu botei um ponto final nele. E eu preciso fazer isso com outras coisas na minha vida. Mas pra fazer isso, eu preciso ter o mesmo foco e dedicação que eu tive com o aprendizado de kombucha, por exemplo, sabe? A gente precisa focar, apertar o freio de mão e parar de aprender coisas novas. E eu sei que pra gente que gosta de aprender coisas novas, o tempo inteiro parece uma tortura, mas às vezes a gente não percebe como esse hábito tão incrível de sede de conhecimento oculta alguns problemas que a gente tem, né? Como falta de foco, ou falta de organização, e até mesmo um pouco de ansiedade, né? Porque é como se a gente não fosse ter tempo no futuro pra aprender, e a gente precisasse aprender tudo agora. Eu assisti aquela série da Netflix, The Social Dilemma, que é muito incrível, fala sobre internet, uso de dados e tal, e ela é muito boa pra gente repensar os nossos hábitos com a internet, entender como os algoritmos, né, estão aí pra gente consumir cada vez mais. Mas ela tem uma fala muito interessante, que a quantidade de informação que a gente acessa hoje na internet, quantitativamente não equivale à nossa capacidade de processamento. Tá vendo? Esse delay aqui não existe na internet. Tava procurando a palavra processamento e demorei uns 15 segundos. Respeito, calma aí, calma o coração, né? Calma o coração e sai da lógica
capitalista também, porque no fim a gente romantiza que eu gosto de buscar informação, eu gosto de aprender. A correria, a pressa, a desconexão com as coisas que a gente faz, com os processos de forma completa, também são estimulados pela sociedade em que a gente vive, em que o objetivo é que a gente não saiba muito de tudo, né? Mas que a gente vai sabendo o suficiente de cada coisa para conseguir ser uma ótima força produtiva. Às vezes você precisa aprender coisas novas, mas nesse momento eu preciso dar uma pausa e me dedicar às coisas que eu sei, amo e que me motivam por si só. Foco, organização e um pouco menos de ansiedade. Talvez nos ajude um pouco, né? Talvez trocar o café por chá. Eu faço isso de noite, mas de dia eu ainda gosto do cheirinho de café. Um grande beijo, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo. Tchau!